Josué 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes a passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais nos deu? Até aqui. Os irmãos podem sentar. A jornada dentro da terra prometida, o povo foi conquistando as cidades, foi conquistando as terras, foi passando por determinados lugares, passaram por Gilgal e de repente chegaram a Siló e ali ficaram. E a arca do concerto, a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca da presença, acompanhava o povo representando a presença de Deus. E a arca permaneceu em Siló durante 300 anos. Durante 300 anos, até que ela foi capturada pelos filisteus, quando os filhos do sacerdote Eli foram mortos, Ofni e Finéias. Mas o interessante é que mesmo diante da presença real de Deus, os filhos de Israel, de alguma maneira, eles iam errando os passos. E Josué chamou a atenção de alguns deles. 7 tribos ainda não tinham conquistado as terras, né? E assim estavam sendo negligentes, estavam sendo remissos, estavam sendo lentos, até que Josué chamou a atenção e disse assim: até quando negligenciareis tomar posse da terra? E queridos, transmitindo para o dia de hoje, essa coisa continua ainda complicada, porque nós estamos diante da presença do nosso Deus. Amém? Amém. E muitas vezes, amados, da mesma maneira, estamos negligenciando ou estamos deixando escapar pelos vãos dos dedos aquilo que Deus tem para nós. Estamos retardando grandes vitórias de Deus por conta de vários ou de muitos fatores. Porque o desejo de Deus é abençoar. Deus colocou diante do povo a bênção e a maldição, e declarou assim: escolha uma bênção, escolha uma bênção. Mas a maldição também está por aí. Como o nosso irmão Rodrigo leu o texto lá de 1 Pedro, o diabo está bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa pragar. E infelizmente, amados, ele tem corrompido, tem ludibriado, tem lançado seus dardos inflamados, suas setas malignas, seus laços, e está levando muita gente para o buraco. A missão dele é matar, roubar e destruir. Jesus falou isso. Eu não vejo um outro ladrão. Tem alguns teólogos
que acham que aquele ladrão mencionado por Jesus lá em João 10 não seja um diabo. Eu não vejo outro que seja, que não seja o diabo que tem essa missão terrível de matar, roubar e destruir, como ele tem agido desde o princípio na humanidade e agir com sutileza. Paulo falou que nós não podemos ignorar os seus ardis, ou seja, é um ser sagaz, é um ser astuto, e não podemos brincar com ele, porque se acontecer alguma legalidade, se darmos brechas, ele vem e faz um estardalhaço e arrebenta com tudo. Imaginemos nós, se Deus permitiu o diabo fazer toda aquela bagunça na vida de Jó, que era um homem justo, reto, temente, que se apartava do mal. Agora imaginemos com nós, se nós dermos lugar, o que pode acontecer? Claro que muitas vezes nesta vida estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Estamos colhendo tudo aquilo que nós plantamos. E muitas vezes, queridos, agimos com negligência, agimos com imprudência, agimos com impaciência, queremos resolver as coisas num momento tenso, num momento de ira. Quantas vezes nós já erramos, já pecamos, já desobedecemos, já transgredimos, negociamos princípios e valores, fizemos aquilo que desagrada o coração de Deus, mesmo de maneira consciente, insistimos em práticas que sabemos que são ilegais, por conta de covardia, por conta de medos, de temores, de rebeldias, as fraquezas do nosso coração, que falam muitas vezes mais alto do que a nossa vontade, e acabamos retardando aquilo que Deus tem para nós, e isso é ruim. Mas eu, meditando nessa tarde na palavra de Deus, eu numerei aqui alguns fatores relevantes que impedem o milagre de Deus na vida das pessoas. Por exemplo, em primeiro lugar, um fator muito sério que afeta muita gente, o coração de muita gente, e que faz a pessoa não vivenciar os milagres de Deus na sua vida: a desonra. A desonra. A desonra é terrível. A desonra é terrível. Queridos, a ordenança bíblica para nós é que nós devemos honrar a todos. Honrar a todos. E muitas vezes não queremos honrar ninguém. Não queremos honrar os da nossa casa, não queremos honrar os da igreja, não queremos honrar a liderança, não queremos honrar aquilo que foi estabelecido por Deus, não honramos absolutamente nada, não honramos nem mesmo a nossa própria vida, sendo negligentes até mesmo com a nossa própria saúde, e acabamos colhendo da maneira que plantamos, através da desonra. Através da desonra. Isso, gente, é uma coisa muito séria, muito relevante. Abra comigo, só para você conferir. 1 Pedro 2,17.
depois de Gênesis, antes de Apocalipse. 1 Pedro 2,17. Primeiro que não vou demorar muito, tá bom? Só prometo. Uma vez eu brinquei assim, aí o irmão, mas tem que cumprir. 1 Pedro 2,17. O que está escrito aí? Quem pode ler alto? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Pode repetir, meu amigo? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Honrai a. Repita comigo. Honrai a. Mais uma vez. Honrai a todos. Tá. Agora, Romanos. Romanos 12:10. Quem pode ler? Primeiro que achar, leia. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Pode repetir, amiga? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glória a Deus. Vou repetir. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por que nós lemos esses textos muitas vezes e não obedecemos? Não, pastor, nesse sentido eu estou 100%. Pense, reflita, medite como você está 100% nesse texto aqui, onde a palavra do apóstolo é que eu devo amar cordialmente ao outro, com amor de irmão, com amor fraternal, preferindo em honra, mas na verdade não. Na verdade nós queremos é ser honrados, não queremos honrar, queremos ser honrados. Está errado. Agora, para encerrar nesse sentido e esse quesito, abra comigo Marcos capítulo 6. Marcos 6. Esse aqui é um dos textos mais tristes dos evangelhos. Marcos 6. Tratando da pessoa de Jesus. E partindo dali, chegou a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Nossa, parece que aqui está 100% o texto, não é verdade? As pessoas admiradas, perplexas, com tudo aquilo que Jesus estava fazendo, falando, com a sua sabedoria. Mas de repente, olha a partir do 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Não é esse aquele que cresceu com nós? Aquele carpinteiro qualquer? E escandalizaram-se nele. Desonra. E Jesus lhes dizia: olha, gente, como é crítico isso aqui. E uma grande verdade. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra na sua pátria, senão na sua pátria, entre
os seus parentes e na sua casa. Que tristeza isso! Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. É aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Que triste isso. Que triste isso. Às vezes o pastor prega, insiste em pregar uma palavra e vai de povo do mesmo tamanho, aí vem um outro que o pastor convida, prega a mesma coisa que o pastor. Nossa, que palavra tremenda, gloriosa, revelação, revelation. É ou não é assim? É triste. O profeta não fica sem honra, senão na sua própria terra. E, gente, até por aí tudo bem, né? Mas veja os 5 e os 6. E não podia fazer ali muitos milagres. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então, gente, uma das coisas que impede o milagre de Deus na vida do povo é a desonra. E não é muito difícil nós praticarmos a desonra. Não é. Não é muito difícil. Por exemplo, você pratica a desonra quando você trata o teu inimigo da maneira que não é para tratar. Porque a Bíblia diz assim: se teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome. É assim. Se teu inimigo tiver sede, da minha água não bebe mais, nem por misericórdia de Deus. É assim. Então, queridos, nós estamos errando em muitos pontos. Estamos errando. Vejam bem, eles estavam lá na terra já. Sinais e maravilhas. Mas algumas coisas ainda estavam acontecendo. E Josué chamou a atenção: até quando vocês vão ficar negligenciando, sendo negligentes, remícios, lentos, para tomar posse daquilo que Deus tem? Deus está junto, a presença de Deus está aqui. Mas nós ficamos, por conta de tantos fatores, impedindo a realização de milagres da parte de Deus. Outra coisa, queridos, que impede a ação de Deus com maravilhas, com milagres, com manifestações tremendas, gente, é a comunhão com as trevas. É a comunhão com as trevas. Abra comigo 2 aos Coríntios, capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Comunhão com as trevas. Isso é muito trivial. Isso é muito comum. Se você assistir aquela palavra que eu mandei lá nos grupos, Reforma Protestante ou Raminho, eu mandei lá, não sei se alguém aqui teve curiosidade de assistir. Gente, eu abordei alguns pontos lá que, ao invés da igreja fazer a diferença no mundo, é o mundo que está fazendo a diferença na igreja. Em vez de a igreja ser luz e sal para esse mundo, o mundo entrou na igreja de uma maneira terrível. Muito triste. Tá, mas segundo aos Coríntios 6, 14, a recomendação do apóstolo é essa:
justiça. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça como a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Pelo que sair do meio deles, que Deus não concorda com isso. E se Deus não concorda, Ele não vai abençoar. Mas existe uma recomendação. Pelo que sair do meio deles, e apartai-vos de Jerusalém, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Mas, gente, que comunhão tem a luz com as trevas? Vocês vejam que desde os primórdios o diabo está desvirtuando a palavra de Deus. Deus falou para Adão e Eva: se fizerem o que é errado, certamente morrereis. Se vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Mas aí entrou o diabo com a sutileza e falou assim, tirando a virtude da palavra de Deus, tirando a virtude do mandamento de Deus: certamente não morrereis. Por quê? Deus está preocupado. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. É essa a preocupação de Deus. Mas pode comer, certamente não vão morrer. Mas aí o homem enganado facilmente se deixa enganar, se corrompe, se deixa influenciar. Infelizmente o homem é tendencioso a isso. Por isso que, amados, nós precisamos ouvir tudo e reter o que é bom, aquilo que vai acrescentar nas nossas vidas, e não nos deixar enganar-nos facilmente. O espírito de engano está funcionando muito bem, infelizmente, desde o primórdio, desde o começo, desde o princípio. E, queridos, hoje nós estamos comemorando o dia da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi um retorno à palavra de Deus, aos princípios e valores bíblicos. A Martinho Lutero, ele não conseguia se justificar diante de Deus, fazendo penitência própria, pagando preços que a igreja exigia que se pagasse. Nada satisfazia ele. Se sentia o mesmo atormentado pelo diabo, o mesmo pecador, até que um dia ele se deparou com Romanos 1,17, onde o justo viverá pela fé. E nós somos justificados pela fé, por graça pela fé. E assim, gente, alguns tempos depois veio o diabo e propôs essa desgraça de valor, que é uma coisa diabólica, satânica, monstruosa, coisa que alguém que tem trevas na mente estipulou. Você pode pesquisar o princípio disso tudo aí. Tem a ver com mortos, com o dia dos mortos, né? Começou lá nos países nórdicos. Só você pesquisar, vai no YouTube lá, você vai se deparar com muita história, né? Dizendo respeito a essa bobagem que é Halloween, mas que ao mesmo tempo é uma grande legalidade para o diabo hoje. E olha que não fascina só as crianças, fascina os adultos também. Nos Estados Unidos, né, nesse dia tem um
monte de adulto lá fantasiando, de vampiro, de bruxa, de lobisomem, né? E por aí vai. Quem falou aqui, né, de vampiro e de abóbora? Quem citou aqui? A irmã falou, né, de vampiro. Nós temos que matar o vampiro e comer a abóbora, né? Fazer um doce agora. Pensar que agora doce para mim. Irmão Menor, fazer um quibé. O irmão Leonel que deve gostar do tarde que bebe, né, irmão? Tem uma cara que gosta que bebe, olha, a empolgação dele. Pastor Lauro gosta que bebe. Gosta? Com carninha de porco. Vai bem ou não vai? Deu até vontade agora, né? Mas as pessoas estão usando a pobre da abóbora para fazer aquela carinha monstrinha, né? Colocar uma vela dentro. Que coisa, né, diabólica isso. Coitado do alimento, né? Quantas abóboras são estragadas. Poderia, né? Usa até o pó do gato preto, né? Olha, o nosso gato aqui não tem nada a ver com o gato ruim, gente. Bom, isso é coisa da Letícia. Não culpe a mim, mas isso é coisa da Letícia. Certo? Aí, gente, nós precisamos dar vazão naquilo que é de Deus, e não aquilo que diz respeito ao diabo, porque, infelizmente, as trevas são um empecilho para a ação de Deus. Outra coisa, o que impede um milagre na vida das pessoas? Conformação com o mundo. Conformação com o mundo. Quantas pessoas estão mais para lá do que para cá? Quantas pessoas estão negociando os princípios? Estão negligenciando até mesmo a sua vida devocional, a sua vida congregacional. Por qualquer detalhezinho deixa de congregar. Gente, infelizmente, Paulo foi muito, né, sábio nas suas colocações. E ele declarou lá em 2 Timóteo 3, né, que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E isso é uma grande realidade. As pessoas, elas estão, até mesmo quando buscam a Deus, estão muito mais interessadas nos deleites, naquilo que de repente podem conseguir de Deus, naquilo que pode arrancar de Deus. O homem é o centro. Quem tem que receber é o homem. Quem tem que receber, ser favorecido é o homem. Já reparou que as igrejas que pregam esse tipo de mensagem são igrejas que estão assim? Onde o homem é o centro, onde o homem vai para receber uma palavra, uma revelação, isso ou aquilo. Gente, está tudo errado. Porque o centro é Deus. Nós precisamos buscarmos a Deus mais para dar do que para receber, porque receber é aquilo que eu vim falando. Nós estamos recebendo o tempo todo da parte de Deus. O tempo todo nós estamos recebendo. Se nós estamos aqui, amados, é por milagre do Senhor. É por livramentos, é porque Deus tem sido bom para nós, é porque Deus tem provido todas as nossas necessidades. Quem pode glorificar em agradecimento nessa noite? Quantos testemunhos você tem para contar, referenciando a vontade de Deus? Olha, gente, pastor Lauro é um milagre de Deus. É ou não é verdade? O homem caiu de uma altura de 30 metros. Não foi tudo isso, né? Quantos metros? 8 metros. Já teve 3 AVCs. Já teve 3 infartos. Misericórdia, gente. É ou não é um milagre de Deus, irmãos? Pastores. É um testemunho vivo
do poder de Deus. Quem glorifica o Senhor por isso? Mas você tem o teu próprio testemunho. Irmão Everaldo tem o seu próprio testemunho, com toda certeza. Irmã José tem o seu próprio testemunho. Minha esposa tem o seu próprio testemunho. Todos nós somos favorecidos quando nós estamos na presença de Deus, mesmo com as nossas falhas, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com as nossas dificuldades. Se a nossa prioridade é o reino de Deus, o Senhor está nos concedendo graça e misericórdia. A Ele seja a honra, a louvor, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Glória a Deus. Eu só estou aqui pela misericórdia. Eu era um pé de cana daqueles. Eu não morava no bar, o bar morava em mim. Gente do céu, eu não sei como que eu estou vivo. Eu sei como que eu estou vivo, é por Deus. Quantas vezes o diabo tentou tirar minha vida, gente? Quantas vezes? Eu participava de bailes noturnos e algumas vezes até tiroteio chegou a lá quando eu frequentava. Já senti bala passar aqui no meu ouvido. Por pouco. É ele o dono do Trump. Aquela viradinha que ele deu para ver a placa e passou lá. Que livramento. Eu já vivi isso também, gente. E estou aqui para a glória de Deus, recebendo de Deus. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero, ser servido. Jesus falou que não veio para ser servido, mas para servir. Ele chamou os seus discípulos como discípulos. E nós precisamos dar o exemplo. Agora, se nós estamos no reino de Deus, eu vou na igreja porque eu quero receber a palavra, eu quero receber uma revelação. Não, hoje é o dia da minha revelação. Nós estamos igual aquelas duas lá do Provérbios, sanguessugas. Qual que é o lema da sanguessuga? Dá. Me dá. Está errado. Porque qual que é a missão da igreja? Qual que é a maior missão da igreja? Quem pode me responder? Alto. Qual que é a maior missão da igreja? E de pregar o Evangelho. Por quê? Por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aleluia. A nossa missão é pregarmos o Evangelho. Sairmos para fora, pastor? Nossa missão é sairmos para fora, pregarmos o Evangelho, começando em Jerusalém, depois começando em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e até os confins da. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crer e for batizado será, mas aquele que não crer será. Olha, gente. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Quem aqui é batizado e crê? Quem pode levantar as suas mãos para glorificar o Senhor?
Não podemos nos conformar com este mundo. Mas para encerrar, gente, o que pode trazer a bênção de Deus para as nossas vidas? Exatamente, amados, a honra. A honra. Exatamente o retorno à palavra, assim como aconteceu com a reforma protestante. Porque o que foi a reforma? Foi um retorno à palavra. Foi um retorno à palavra. Acompanhe comigo o que está escrito no Salmo 119, 101. Olha que texto tremendo. Salmo 119, 101. Quem pode ler? Primeiro que achar. 119, 101. Quem achou pode ler. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal, para guardar a tua palavra. Amém. Desviei os teus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Glória a Deus. Gente, devemos retornar à palavra. A recomendação de Deus a Josué, lá no primeiro capítulo, foi: medita na minha lei, de dia e noite, e então farás prosperar os teus caminhos. Recomendação do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse é bem-aventurado. Esse será próspero. Esse será a árvore frutífera, plantada junto a ribeiros, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos, amados, ter iniciativas para que possamos desfrutar novamente dos favores, dos milagres de Deus, tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus está lá em cima. Até quando essa pessoa vai agir desse jeito? Eu quero abençoar, mas até quando essa pessoa vai ficar criando barreira? Não, nós vamos ter iniciativas. Aquele filho pródigo, gente, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele tomou um caminho diferente. Eu vou voltar à casa do Pai, levantar-me-ei. Talvez Deus está falando com alguém aqui hoje: levante-se, tome um caminho diferente, porque na casa do Pai até os empregados têm abundância de pão. E quando ele chegou, gente, foi iniciativa dele. Foi iniciativa dele, ele decidiu. O interessante é que o pai não mandou uma palavra a ele lá. O pai não correu atrás dele quando viu ele diante de portas. Ó filho, se você agir assim, assim. Interessante que em relação ao filho mais velho, o pai foi e falou: ó filho, é justo nós celebrarmos, porque teu irmão estava morto, e reviveu, tal. Mas a iniciativa do filho mais novo foi dele. Quando ele se deparou com uma situação que não tinha mais jeito, ou ele morria, ou ele voltava para a casa do pai. Ele voltou ao entendimento. Na casa do pai, tem mudança de dono aqui, pereço de fome. Não, então eu vou ter uma iniciativa diferente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E chegando lá, vou fazer os concertos, vou dizer: Pai, pequei perante o céu, perante ti, já me sou digno de ser chamado filho. Trata-me somente como os teus pecados. Gente,
novos desafios, novas atitudes. Já é tempo de nós tomarmos posse verdadeiramente daquilo que Deus tem para nós. Quem está nessa disposição? Quem está recebendo isso de Deus nessa noite? E crê que a partir de hoje vai iniciar algo novo da parte de Deus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas um esforço é muito bom. Muitas vezes não nos sentimos capazes, mas nós somos capazes. Só a partir do momento que nós nos propusermos a encararmos e tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. O povo já estava na terra e José teve que dizer: vocês estão sendo negligentes, relixos, vocês estão a passos lentos. A presença de Deus, a arca está conosco, Deus está conosco, Deus está nesse lugar. Vamos tomar posse daquilo que é nosso. Calaba-se, canta-se. Fique em pé nesse momento para a impressão que está encerrando. Que é necessário também, gente, a humilhação da nossa parte. Deixar as trevas de lado. Não dar vazão àquilo que não edifica. Quantas pessoas, até mesmo crentes, talvez, estão fantasiando seus filhos de bruxinha. É uma bruxinha bonitinha, é inocente, não tem nada a ver. Isso é coisa de careta fanática, religiosa. É um vampirinho desgraçadinho. Vou deixar a patinha de lembrança. Sabe que mal que está impregnando a alma, o filho, amaldiçoando, dando legalidade para o diabo agir. Tem alguém que gosta de assistir filme de terror aqui? Tem alguém? Ninguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Filme de terror é uma baita legalidade do diabo, gente. Vocês não têm noção das brechas que são abertas quando a pessoa assiste um filme de terror. E isso até faz mal até para a emoção. Né? Você assiste só um filme de terror, ele já quer dormir com a luz acesa, né, galera? De noite para ir no banheiro, ele quer um saco de leve. Passar de um cômodo para outro. Eu já sei que se o gato miar no forno, então misericórdia. É o próprio diabo. Tudo legalidade, gente, o inimigo atuar. Não dá, não tem jeito, amados. Não vamos evitar esse tipo de malefício, mas vamos nos humilhar diante de Deus. Olha, texto maravilhoso, segundo Crônicas 7,14. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei